Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí, abençoados, com mais um estudo aí, amém? Uma ótima quarta-feira para todos vocês. Abençoados, o tema desse estudo aqui hoje é: a maldição da lei está infiltrada na igreja evangélica. A maldição da lei está infiltrada na igreja evangélica, amém? E eu vou começar aqui com um abençoado irmão aí, que fez uma pergunta para mim, e essa pergunta que ele fez é uma pergunta que várias pessoas fazem e várias pessoas pensam, né? Quando a gente fala maldição da lei, quando a gente fala que a lei já acabou, foi revogada, então várias pessoas, não entendendo perfeitamente isso, faz essa mesma pergunta para mim. Esse abençoado fez uma pergunta para mim e disse: André, a lei de Deus é maldição? Abençoados, a lei de Deus é a lei do Espírito. A lei de Deus é a lei do Espírito da vida. A lei de Deus é a lei que Yahushua HaMashiach, o Cristo, veio trazer para nós, né? No seu evangelho, o evangelho do reino. Esta é a lei de Deus, é uma lei do Espírito, entende? Quando a gente fala que a lei foi revogada, é a lei religiosa de mandamentos, tradicionalismo religioso. Jesus não veio acabar com a lei de Deus, ele veio acabar com a lei de mandamentos religiosos, a lei de oblações, de sacrifícios religiosos, de dogmas religiosos. Essa lei dada por Moisés, lei religiosa, foi essa lei que Cristo veio acabar. Ele não veio acabar com a lei cívica. A lei cívica, entendeu? É uma lei imutável, imutável. Você só tira ali aquilo que não faz parte das nossas vidas, que é o guarda-sábado. O resto continua. Honrar pai e mãe é imutável. Não acabou essa lei, honrar pai e mãe. Né? Não acabou essa lei. Não roubarás, não matarás. Cristo não veio acabar com essa lei. Essa lei é uma lei imutável. É uma lei cívica, moral, imutável. Essa lei não acabou. Continua. A única coisa que devemos retirar desta lei é o sábado, porque não serve para nós. Amém? E o próprio Cristo disse: 2 mandamentos vos dou. Né? Adorar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você está cumprindo toda a lei cívica, moral. Amém? Quando você ama o seu próximo, você não vai roubar, não vai matar, não vai fazer falso testemunho dele. Está entendendo? Então, a pergunta que ele fez: a lei de Deus é maldição? A lei de Deus não. Porque a lei de Deus é a lei espiritual. Amém? É uma lei espiritual. Para você ter o domínio das suas ações carnais. A lei que é maldição é a lei de sacrifícios religiosos, de obrações, de mandamentos. Essa lei, a Bíblia diz que ela é maldição. Outra pergunta que ele fez é a seguinte: por que o Senhor diz que as igrejas evangélicas é um espelho da lei de Moisés? Abençoado, eu sempre falo, porque o vínculo doutrinário evangélico vem do livro da lei de Moisés. Amém? Lei de Moisés. Tudo que o sistema religioso vive, crê e segue vem da lei de Moisés.
todos os dogmas ensinados lá são doutrinas, são dogmas doutrinários levíticos. Por isso que eu digo que o sistema evangélico é um espelho da lei. Amém? O que são dogmas? Dogmas doutrinários levíticos. O que são isso? É jejum, que é o som judaico, né? A ceia, que é o Pessar judaico. O pagar preço, que é o Yom Kippur, que é o dia da expiação, onde o sumo sacerdote oferecia um animal, né, para perdoar pecados. Amém? Hoje isso foi traduzido pelo sistema religioso como pagar preço. Você tem que pagar preço por causa dos seus pecados. Amém? Então, todos esses dogmas, batismo, Santa Ceia, jejum, são tudo dogmas judaicos. E muitas pessoas servem esses dogmas e não sabem nem o significado deles. Não sabe que o batismo é um tevilar judaico. Amém? Não sabe que o Pessar é Páscoa, né? Chamado no cristianismo como ceia, mas é Páscoa judaica. Não sabe aí que o pagar preço é o dia da expiação, o Yom Kippur judaico. Onde nesse dia, né, o sumo sacerdote tinha que oferecer, ele tinha que jejuar, né, é o Tisson judaico, ele tinha que jejuar, né, para poder entrar no Santo dos Santos, para oferecer lá, né, o sacrifício do povo, para remir pecados. Tudo isso é feito hoje no sistema evangélico. Todas essas práticas, esses dogmas, são feitos hoje no sistema evangélico. Por isso eu digo que a igreja evangélica é um espelho da lei. Amém? Agora, irmãos evangélicos, preste atenção nesse estudo. Porque a Bíblia diz com clareza que as obras da lei de Moisés é maldição. A Bíblia, não é eu, irmão André, que estou dizendo, mas a Bíblia diz com clareza aqui em Gálatas 3:10, diz com clareza que as obras da lei de Moisés é maldição. Preste atenção nesse estudo aí. Amém? Eu sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro, sou da cidade de Barra de Piraí, e se você quer aprender sobre, né, o que eu anuncio aqui, né, eu anuncio aqui o evangelho da incircuncisão, eu anuncio aqui o evangelho do genuíno do Cristo glorificado. Amém? E se você, né, tem curiosidade e quer saber um pouco mais sobre esse evangelho, aqui na descrição do vídeo tem o meu número do WhatsApp e você pode entrar aí, entrar em contato comigo para a gente conversar e eu vou explicar para você isso aí, tá bom? Mas se você tem sede de verdade e quer aprender, se você quer discutir, se você quer refutar, é porque eu sempre digo que você já tem uma opinião formada, então não adianta a gente conversar, tá bom? Que eu não perco tempo para discutir. É isso aí. Eu peço vocês aí que se inscrevam no meu canal. Canal aqui, ó. Não, desse lado aqui. MDCG André Palhares. Amém? Se inscrevam, tragam pessoas para se inscrever. Anuncie meu canal para mais pessoas. Não esqueça de apertar o sininho de notificações para você receber todos os vídeos novos que for postado. E dê seus likes e faça seus comentários aí embaixo aí. Isso é importante para o crescimento do canal. Amém? E quanto mais o canal vai crescendo, esses conhecimentos vai sendo distribuído, a plataforma do YouTube vai distribuindo esses conhecimentos a mais pessoas. Amém? Então vamos lá no estudo. A Bíblia diz que as obras da lei
de Moisés é maldição. Vejamos, Gálatas 3:10, está escrito o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, né, estão debaixo de maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, tudo que eu falei anteriormente aqui, no início do vídeo, batismo, ceia, jejum, pagar preço, buscar o Senhor, falar em língua e blá, 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 blá. Todas essas obras que se faz hoje no sistema religioso são obras da lei, são cópias da lei de Moisés. E todos que são das obras da lei, significa que todos que praticam essas obras, estão debaixo de maldição. Quem praticava essas obras? Aqui no tempo de Paulo está falando aos Gálatas, quem praticava essas obras eram os judeus. Tanto os judeus, né, da pátria, quanto os judeus prosélitos, que eram de outros povos que se converteram ao judaísmo. Né? Ser judeu é aquele que pratica o judaísmo. Amém? Se você for a Israel hoje, nem todos são judeus. Nem todos são judeus lá hoje. Entendeu? Judeu é aquele que pratica o judaísmo. Né? Tem israelitas lá que aderiram a outras crenças. Lá tem evangélico, lá tem católico, lá tem muçulmano. Amém? Então, abençoados, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Quem praticava as obras da lei no tempo de Paulo eram os judeus. Quem pratica essas mesmas obras nos dias de hoje são os evangélicos. E o que o Paulo ensinou em Gálatas? Que estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Amém? Então, todos quantos, pois, são das obras da lei, vou repetir, para que você entenda, estão debaixo de maldição. Todos que praticam essas obras da lei estão debaixo de maldição. Essas obras da lei hoje estão infiltradas na igreja evangélica. E todos estão praticando essa lei nas igrejas evangélicas. Amém? Essa lei que eu estou dizendo, esses dogmas religiosos, doutrinários, levíticos. Obras da lei. São obras levíticas. Batismo, Santa Ceia, jejum, entendeu? São obras da lei. E todos quanto, pois, são das obras da lei significa que todos que praticam essas obras estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, pessoas que leem isso aqui não entendem. Eles pensam que tem que praticar a lei, né, para não ser maldito. Não é isso que está falando aqui. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas. Não está falando aqueles que praticam, mas todas as coisas que não estão escritas no livro da lei para praticá-la. Amém? O que significa isso? Tanto a lei e os profetas anunciaram o Mashiach, o Cristo. Disseram que ele viria. Disseram que ele cumpriria todas essas coisas. Foi feito profecias para o dia do Mashiach. O Mashiach veio, cumpriu todas as profecias. E segundo essas profecias,
O fim da lei seria o quê? Na vinda do Mashiach. Porque quando se... igual a Bíblia fala, Romanos, né? O fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Porque quando se apresenta um sacerdócio novo, um sacerdócio antigo é revogado. Muda-se o sacerdócio. Mudando o sacerdócio, também há mudança de lei. Então significa o quê? Que hoje estamos, né, na lei do espírito da vida. E não mais na lei de rituais religiosos levíticos. Amém? Então, todos, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Quer dizer, então, que eles tinham que se manter ali em tudo aquilo que estava escrito. E não é isso que aconteceu. Eles não se manteram nas coisas escritas. Os judeus não se manteram. Os evangélicos de hoje também não se mantêm nas coisas escritas. Porque se eles estivessem se mantendo nas coisas, todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, eles iam entender que não é mais para praticar esses rituais da lei, essas obras ritualísticas da lei. Todos que praticam essas obras ritualísticas da lei estão debaixo de maldição. Aí o evangélico vira e fala, esse mesmo irmão que fez a pergunta para mim, não, mas não estamos na lei, estamos na graça. Você não está na graça, meu irmão. Do jeito nenhum você está na graça. É uma falsa graça. Estar na graça é estar corretamente seguindo o evangelho do Cristo glorificado. Se você pratica obras da lei, não é graça. É sem graça. Né? E todas essas obras aqui, que é praticado aí, são obras da lei. Santa Ceia, jejum, batismo, pagar preço, que é lá a expiação de pecados, né? Sobe no monte para buscar o Senhor, né? Vigília, e várias coisas a mais aí, entende? São obras da lei, são um espelho da lei. Muda-se o jeito, o nome, mas é o mesmo sacrifício, o mesmo dogmas, né, doutrinário levítico. São obras da lei. E todos que praticam estas obras estão debaixo de maldição. Por que vocês continuam praticando essas obras? Porque não permanecerem em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Amém? Então, Romanos 10, 1, 4, Paulo diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, Paulo está falando dos judeus, é que eles sejam salvos. Paulo está declarando a quem? Aos judeus, para que os judeus sejam salvos. Hoje, eu, irmão André, declaro que os evangélicos sejam salvos. Salvos. Que salvação é essa, irmão André? Salvação mental. Salvação mental. Para que eles sejam salvos mentalmente. Para enxergar, para ver essas coisas que foi lhes dado para servir, que os fazem se transformar em maldição, em filhos malditos, em vez de ser filhos amados. E um abençoado irmão falou, não, você está pegando muito firme nesses meses aí, você está pegando muito firme. Eu estou pegando firme, sim, para ver se vocês entendam. E eu vou continuar pegando firme. Vou continuar pegando firme. Porque o meu desejo é o mesmo do Paulo. Paulo desejava que os judeus fossem salvos.
salvos mentalmente. Ou seja, que eles entendessem que aquelas normas que eles estavam vivendo já havia sido revogada. Porque a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Vigoraram até João. Então a lei perdeu a sua validade testamentária em João. A lei continuou até 70, mas já não tinha validade testamentária. Já não tinha nenhuma validade testamentária. Cristo lá, no ano 33, quando foi levado ao madeiro, ele disse que viu que todas as coisas estavam já prontas para se consumir. Disse, está consumado. Ele viu que tudo aquilo ali já estava completo. Entendeu? Já estava completo. A obra já estava completa. Ele falou, está consumado. Né? A obra já terminou, está consumado. Testamentariamente, espiritualmente, estava consumada. Então, essa lei já não tinha mais validade. Eles continuaram com essa lei por não entender, uns por causa da desobediência, de não aceitar o Cristo, e outros por não entender. Está entendendo? Continuaram com aquela lei inválida até 70, porque o templo ainda estava erguido. Então foi preciso o templo ser destruído para que fosse revogado também fisicamente esta lei. E até hoje a mesma lei continua sendo anunciada nas igrejas evangélicas. E essas leis hoje são maldição. Todos esses dogmas levíticos é maldição. Aí fala que não, estamos vivendo em graça. Como você vive em graça se você pratica obras da lei? Você pratica a ceia, é obras da lei, é Páscoa. Você pratica o batismo, né? É obras da lei, é o Tevilá judaico. Eu já falei para vocês aqui, jejum e outras coisas a mais são obras da lei. Como é que acabou a lei? Entende? Então, os evangélicos precisam aprender sobre isso. Precisam aprender sobre isso para terem uma salvação mental, para fugir das inverdades que anos e mais anos, séculos e mais séculos, lhes foram ensinados. E, continuando aqui em Romanos 10, 1, 4, porque lhes dou testemunho do que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Sim, Paulo está falando dos judeus, mas eu busco estou puxando para os dias de hoje, né? Estou puxando para os dias de hoje. Os evangélicos têm esse zelo por Deus. Os evangélicos mais comuns têm zelo por Deus. Serve a Deus sim com obediência, com temor. Porém, como diz Paulo, não com entendimento. Por que eu digo evangélico mais comum? Porque os doutores, né, os pastores, os doutores, teólogos, entendeu? É impossível você fazer uma teologia séria e não enxergar que algo está errado. Eu não sou contra a teologia, não, meu irmão. Eu fiz teologia. Só que, quando eu fiz teologia, eu já conhecia a graça. Já conhecia a graça. E na teologia, eu vi que eu estava no caminho certo. Porque quem faz uma teologia séria, não essas teologias que é dada nas igrejas, essas teologias de igreja, ela é dada de acordo com o vínculo doutrinário daquela igreja. Você tem que fazer uma teologia que não faz parte de sistema religioso nenhum. Foi o que eu fiz. Amém? E essa própria teologia séria vai mostrar para você que algo está errado. Então, eu
Eu não aceito uma pessoa dizer que fez teologia e não conseguir enxergar essas mentiradas que são ensinadas por aí. Se a pessoa enxerga essas coisas e continua fazendo, entendeu? Então, faz de má fé. Faz de má fé. Porque vê que se ensinar a verdade não vai te dar lucro. Ensinar a verdade, você não vai ser aceito pela maioria, né? O irmão Carlos Gomes fez estudo aí, né? Falando do ministros, né? Ministros, aquelas pessoas inferiores que ficavam lá, né? Inferiores, lá no porão do navio. Nós somos esses ministros, que aos olhos deles somos inferiores. Por quê? Não somos aceitos. Por quê? Não somos agradáveis. Por quê? Porque não fazemos parte, né, da corrupção deles. Não fazemos parte dessa mentira deles. Porque Deus nos levantou para falar a verdade. Então somos excluídos por falar a verdade. Não somos aceitos pela maioria por falar a verdade. A verdade dói, a verdade machuca e a verdade tira do bolso deles o que eles mais procuram nos seus ministérios, que não é servir o irmão, mas é ser servido pelo irmão. E Cristo diz que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, o ministro, ele serve. O ministro serve. O ministro é um trabalhador. Igual o estudo do irmão Carlos. Estou fazendo propaganda do seu canal, irmão. Veja o estudo do irmão Carlos. Corretamente. Parabéns, irmão Carlos. Foi correto a sua posição. É isso mesmo. Os ministros são servos. Não são superiores a ninguém. São servos, são inferiores. E é isso que Cristo ensina. Ele diz que não veio para ser servido, mas veio para servir. E nós estamos dando a nossa cara a tapa para servir vocês, para trazer a verdade para vocês. Os outros não, são bonitinhos, fala bonito, tem gravatinha, mas fala um monte de mentira. Fala um monte de mentira, impõe regras, impõe medo, impõe acusação. Amém? Se você não seguir as regras deles, vai para o inferno, vai perder salvação, vai te entregar a Satanás. Entendeu? Isso é falácia. Isso é conversa fiada. Amém? Isso é conversa fiada. Então, por isso que eu falo os evangélicos mais comuns. Porque aqueles que estão sentadinhos no banco lá, que não têm conhecimento, aceita tudo que esses tais doutores, que têm os anéis bonitos no dedo, diz. Porque não tem conhecimento. É uma máxima de Maquiavel. Vocês conhecem Maquiavel? Máxima de Maquiavel. Procura aí no YouTube, aí, no Google, que você vai ver quem é Maquiavel. A máxima de Maquiavel é o seguinte. Ele diz que um povo instruído não se controla. Então, o que eles fazem? Não instrui o povo. Porque uma vez que você é instruído, ninguém mais se controla. E a graça de Deus veio para isso, para te instruir na verdade. E quando você aceita essa verdade, ninguém mais, nenhum lobo devorador mais engana você. Igual o João falou lá, filhinhos, vós tendes vencido os falsos profetas. Ô glória, porque maior é o que está em vós do que aqueles que estão no mundo, pastor, bispo, mestre, doutor, pastorzão. Entende a palavra? Então, eles têm zelo, muitos desses têm zelo sim por Deus. Muitos desses
mais comuns. Não estou inferiorizando, irmãos, vocês não. Mas estou separando vocês dos tais doutores, tá? Tem zelo por Deus. Serve a Deus com amor, com obediência, com temor. Porém, não com entendimento, porque eles não lhe dão entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Amém? Eles não aceitam a palavra de Deus. Se você for comparar o que eles ensinam com a Bíblia, não casa uma coisa com a outra. Bate contra os ensinamentos deles, bate contra a própria Bíblia. Por quê? Não deveria seguir o mesmo rumo que a Bíblia ensina? Deveria, mas não é assim. E ao nosso Criador, né, mandou o Cristo esperado. O Cristo era esperado. Mas quando o Cristo veio, eles rejeitaram o Cristo. Rejeitaram o Cristo. Não ouviram as palavras do Cristo. Estabelecendo as suas próprias palavras, as suas próprias vontades, as suas próprias justiças, suas próprias razões, suas próprias teologias. Né? Igual hoje é no sistema religioso. E se a gente vem aqui falar a verdade, nós somos malditos, nós somos hereges, nós pegamos uma seita, e quando a palavra diz que malditos são todos aqueles que praticam as obras da lei. E todo o sistema religioso está praticando as obras da lei. Eles deveriam entender que o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é realmente Cristo, irmãos evangélicos. Amém? Realmente o fim da lei é Cristo. Fim da lei. Fim da lei é fim de todos os dogmas religiosos levíticos. Amém? Todos os rituais levíticos têm que sair dessa igreja de vocês, porque são obras de maldição. Tornam vocês malditos. Amém? Então, abençoado, um irmão me perguntou aqui. Ele disse, mas lá em Mateus, Jesus disse que não veio revogar a lei. Como você fala que a lei acabou? Abençoados, preste atenção. Yahshua, Jesus, o Cristo, estava ali na época de Mateus em carne e sangue. Ou seja, ele estava como homem. Ele estava ali terminando de cumprir tudo que a lei e os profetas disseram que ele viria para cumprir. Todas aquelas profecias que ele teria que cumprir, ele ainda na época de Mateus, ainda estava cumprindo. Amém? Quando ele foi colocado lá no madeiro, ele cumpriu todas essas coisas e disse lá, está consumado. Então vamos ler aqui em Mateus, porque aqui em Mateus tem uma sabedoria predestinada oculta. Você sabia disso? Várias pessoas já leram Mateus 5, 17 e 18, mas não enxergaram que aqui existe aqui uma sabedoria predestinada oculta. Você já viu isso? Vamos lá que eu vou te mostrar. Mateus 5, 17 e 18. E diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Ele ainda estava no cumprimento da profecia, porque ainda estava ali como homem no meio do povo. Então disse para o povo que vocês têm que continuar praticando essas obras aí. Porque em verdade vos digo, enquanto passar o céu e a terra, de modo algum passará da lei um tio. Não passará o céu e a terra significa que tudo que ele disse iria acontecer. Agora, a palavra-chave, a sabedoria predestinada, na minha tradução está, sem que tudo se cumpra.
Algumas outras traduções, de repente a sua está escrito, até que tudo se cumpra. Então, ele não veio revogar a lei naquele momento, até que tudo se cumprisse. Ele não poderia revogar a lei em Mateus, porque ele ainda estava cumprindo as profecias que a lei, os profetas disseram que ele iria cumprir. Mas ele disse, eu não vim revogar até que tudo se cumpra. Está entendendo? E quando se cumpriu? Lá no madeiro. Quando ele disse, está consumado, meu irmão. A lei definiu. A lei definiu. A lei foi revogada, de fato e verdade. Por isso, Paulo, lá em Hebreus, diz, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Revoga ou não revoga? Revoga. Amém, abençoados? Então, viver hoje pelos dogmas ritualísticos, levíticos, é desmerecer tudo que Cristo veio fazer. E quem desmerece todas aquelas obras que Cristo se sacrificou para fazer no madeiro, se torna maldito. Maldito. Amém? Então, a maldição da lei está infiltrada nas igrejas evangélicas. Amém? Está infiltrada nas igrejas evangélicas. A palavra aqui é bem claro. Todos, Gálatas 3:10, vou ler de novo. Todos quanto, pois, são das obras da lei, todos quanto, pois, que praticam as obras da lei, estão debaixo de maldição. O que são obras da lei? O que vocês fazem no sistema religioso evangélico. Obras da lei. Jejum, batismo, santa ceia e blá, 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 blá. São obras da lei. E todos quantos que praticam essas obras da lei estão debaixo de maldição. Então, sim, a maldição da lei está infiltrada nas igrejas evangélicas. Você, evangélico, que entendeu isso, tome uma atitude, meu irmão. Tome uma atitude. Saia dessas maldições. Saia desse evangélico que anula tudo quanto Cristo fez no madeiro, que rejeita todo o sacrifício que Cristo fez no madeiro. Amém? Que desmerece todo o sacrifício que Cristo fez no madeiro. Toma uma atitude, saia do meio disso e vem para a graça você também. Amém? Meu número do WhatsApp está aqui embaixo. Entre em contato comigo, que eu vou te explicar com mais clareza. Infelizmente, eu não posso levar esse vídeo muito, né, grande, né? Já estamos em 38 minutos. Né? Se eu for explicar muito com detalhes, né, a gente vai ficar 1 hora aqui e eu não quero isso. Tá? Então, quer saber um pouco mais sobre isso? Entre em contato comigo, que eu vou explicar para você. Amém? Saia da maldição. Venha para a graça você também. Amém? E eu sou o irmão André Palhares. Sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Amém? E tem o número do meu WhatsApp aqui embaixo. Amém? Para você quiser entrar em contato comigo. Você que tem sede da verdade. Não para discutir, mas para aprender. Entre em contato comigo aí. Amém, meu irmão? Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares. Ajude o crescimento do canal para que eu possa levar esse conhecimento a mais pessoas. Aperte o sininho de notificação para você ser avisado todos os vídeos novos que for postado. Não esqueça de dar seus likes, faça seus comentários aí embaixo. Amém? Peço você também que se inscreva aí no canal Democracia Espiritual do meu irmão Carlos Gomes, do canal Guerreiro da Fé do meu irmão Ivanilton Cruz e da canal Graça Eterna do meu irmão Pedro Donizete. Amém? Tamo junto.
Muito obrigado. Pegue suas Bíblias, né? Ouça esse vídeo 1, 2 vezes, junto com a sua Bíblia. Acompanhe os versículos ali na Bíblia. Estude e entenda, porque vós é capaz. Porque em ti mora o Cristo. Em ti está a mente de Cristo. Amém? Para te dar todo o conhecimento, todo o entendimento, toda a visão. Amém? Até a próxima. Muito obrigado. Graças a paz.